Eu, Cigano Teles, aqui novamente junto de vocês, trazendo uma mensagem da espiritualidade, trazendo um aconselhamento da verdadeira espiritualidade cigana para a vida de cada um de vocês. E hoje, como sempre, eu vou começar com aquela mensagem reflexiva. Então, mentalizem alguma situação, algo que vocês estão vivenciando, que vocês querem uma resposta, que vocês querem algo de conselho da espiritualidade vindo dessa semana. Então, mentalizem bem na questão que vocês estão vivenciando, algo que vocês queiram de alguma forma ter uma resposta. Mentalizem bem sobre isso. Vamos puxar aqui uma carta de mensagens para a gente ver qual a mensagem, o conselho da espiritualidade para esse momento e para o dia de hoje e para o decorrer desta semana. Mentalizem bem, pensamento bem positivo. Vamos lá. Mensagem cigana 33, a carta da chave. A chave da solução de qualquer obstáculo está em suas mãos. Toda atitude deve ser tomada com base na reflexão, revisão de conceitos, flexibilidade e justiça. A aprendizagem adquirida com as dificuldades deve formar o alicerce da sabedoria para a tomada de novas decisões. Repetindo, a chave da solução de qualquer obstáculo está em suas mãos. Toda atitude deve ser tomada com base na reflexão, revisão de conceitos, flexibilidade e justiça. A aprendizagem adquirida com as dificuldades deve formar o alicerce da sabedoria para a tomada de novas decisões. Então, assim, né? Tudo que a gente for fazer, tomada de decisão que a gente for fazer, a gente precisa observar como um todo, observar o alicerce, o início, o meio e o fim de tudo, o que pode dar aquela decisão no final, o porquê que você vai tomar aquela decisão, o porquê que a gente vai tomar certas atitudes. Então a gente precisa parar e analisar como um todo, toda a situação da nossa vida e as atitudes a serem tomadas, não se precipitar e observar bem qual consequência aquela atitude pode direcionar ou tomar na sua vida. Então a gente tem que prestar atenção referente a isso. Vamos ver aqui uma carta para o final dessa semana. Mentalizem aí sobre o caminho de vocês. Vamos ver que carta sai para o final dessa semana. Carta do Sol. Então aqui é um resto de semana com alegrias, com novidades boas, com positividade, com otimismo, com autoestima elevada. Então isso é muito importante na caminhada, né? Então aqui fala muito sobre isso, sobre a autoestima, sobre o ânimo, sobre a alegria em tudo que se for fazer. Tudo que vocês forem fazer, faça com entusiasmo, faça com vontade, agarre as oportunidades. Então a carta do Sol fala muito referente a isso, sobre a gente agarrar as oportunidades, a autoestima, as alegrias e as mudanças positivas no nosso caminhar de vida, né? E aproveitando, quero falar para vocês, agora dia 23 de agosto, Festa Cigana dos Ciganos Arthur. Então não perca, dia 23 agora de agosto, a partir das 19 horas. Uma festa linda, com muita energia, com muita dança. Esse ano será trabalhado a criança interior. É muito importante a gente trabalhar as nossas emoções, a criança interior. Então eu, Cigano Teles, estarei lá e espero todos vocês. Então adquira já os seus convites, vou deixar aqui embaixo o telefone e o Instagram. Entre em contato, adquira o seu convite, participe dessa festa linda, com muita magia e encanto, que tem toda uma tradição e tem todo um fundamento. E eu estou nesse grupo desde criança. Então aguardo todos vocês para essa festa linda, com muita dança, com ritual da fogueira, com bolo, com alegria, com toda a alegria de nós ciganos, estaremos lá com o coração aberto para receber todos vocês. Espero vocês. Vamos lá hoje falar sobre crenças limitantes. O pior erro de nós seres humanos é a gente ficar acreditando naquilo que a gente coloca na cabeça de negativo. Então a gente tem que prestar bastante atenção sobre isso, porque a gente coloca muitas crenças limitantes na nossa cabeça, os medos, e tudo isso leva a gente perder oportunidades, a gente ficar pensando muito no pessimismo e ficar acreditando nisso, a gente levar como verdade, né? Então a gente precisa tirar essa vibração mental repetitiva da nossa vida, porque isso atrapalha os nossos caminhos de vida e o nosso dia a dia, né? Como a gente ficar pensando que não é capaz, eu não consigo, fulano consegue tudo e eu não consigo, eu não vou conseguir. Então a gente fica muito vibrando nessas coisas negativas e isso atrapalha o nosso caminhar de vida. A gente vibrar sempre no pessimismo, a gente não acreditar no nosso potencial e desmerecer a gente mesmo o tempo inteiro, né? A gente não enxergar as nossas melhorias, a gente enxergar as nossas vitórias, a gente enxergar os nossos merecimentos, né? Então é muito importante a gente prestar atenção sobre essas crenças limitantes, porque isso a gente carrega para sempre na nossa vida, porque a gente leva aquilo como verdade, a gente coloca aquilo sempre à frente de tudo. Então a gente precisa prestar atenção sobre isso.
Então hoje vamos falar sobre crenças limitantes. O pior erro de nós seres humanos é criar opiniões, medos, inseguranças, incertezas e levar isso adiante na nossa vida. Essa vibração mental repetitiva o tempo inteiro só atrapalha a nossa jornada aqui no plano espiritual e também aqui no plano físico. Então a gente precisa parar de ficar vibrando negativo na nossa vida, como eu não sou capaz, eu não consigo, fulano consegue, eu não consigo, eu não vou conseguir. Vibrar sempre nesse pessimismo o tempo inteiro só traz cargas negativas para a sua vida e para a sua evolução e para o seu destino. Né? Não adianta a gente ficar só pensando no negativo o tempo inteiro, porque isso a gente leva para a nossa vida como um todo. Então a gente precisa parar de vibrar no negativo e começar a vibrar no positivo, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Não acreditar no seu potencial o tempo inteiro, se desmerecer o tempo inteiro, nunca enxergar as suas pequenas vitórias, os seus avanços, enxergar as coisas boas que você faz, não enxergar as melhorias que tem no seu caminho e na sua vida. Então, tem pessoas que vibram muito no negativo o tempo inteiro e se desmerece e se diminui o tempo inteiro. Então, isso atrai coisas negativas, isso só bagunça os caminhos de vida e o destino. Então, precisam parar de criar crenças limitantes na vida de vocês. Isso só vocês podem fazer por vocês. Então parem de criar crenças limitantes, coisas negativas na vida de vocês que ficam enraizadas, implantadas no caminho de vocês. Pensem no positivo, pensem nas coisas boas, pensem no positivismo. Eu quero, eu posso, eu sou capaz, porque assim Deus determinou. Então verbalize isso na vida de vocês e tenham certeza que a faixa vibracional de vocês vai mudar e o caminho de vocês vai se abrir, vai se expandir, vai melhorar. E tudo isso só depende de vocês. Parem de vibrar o tempo inteiro nas coisas negativas, nas coisas que não levam vocês para frente. Isso é muito importante. Não ficar vibrando em coisas que não levam vocês para frente, coisas que não avançam a vida de vocês, coisas que não trazem prosperidade, coisas que não trazem coisas boas no enredo de vida de vocês. Então essa é a hora e esse é o momento de vibrar a faixa vibracional e a faixa mental de vocês. Comecem a pensar no positivo. Eu quero, eu posso, eu consigo e eu já consegui porque Deus determinou. Então vibrem no positivo, caminhem no positivo, acreditem em vocês. Isso é muito importante. Então, é importante a gente pensar no positivo, nas coisas que a gente vai ter no nosso caminho, na nossa vida, e acreditar nisso, levar isso como verdade. Não ficar alimentando essas crenças limitantes que não levam a nada, só a inércia, só ficar tudo estagnado, tudo parado. Então não carreguem crenças limitantes, porque tudo isso fica implantado na nossa áurea, tudo isso fica implantado no nosso caminhar de vida. Então pensem no positivo, trabalhem o positivo na vida de vocês. Isso é muito importante. São coisas que passam despercebido da nossa vida e do nosso caminho. E não pode acontecer. A gente tem que vibrar no positivo, pensar com o coração e com a mente, mas no positivo sempre. Não ficar vibrando no negativo, porque isso só atrai coisas ruins, coisas negativas para o caminho de vocês. Então pensem no positivo. Isso é muito importante. Guardem bem essas palavras. Eu quero, eu posso, eu sou capaz, porque assim Deus determinou. Então, não fiquem com esse pensamento negativo de que eu não sou capaz, eu não consigo, fulano consegue, eu não consigo. Gente, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, cada um tem o seu momento de brilhar, cada um tem a sua hora das coisas acontecerem. Não dá para ser tudo de uma vez. Então, esperem a hora e o momento de vocês. Não é que vocês são menores ou que vocês são diminuídos perante aos outros. Não, mas tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento certo de ocorrer e de acontecer. Então, é saber esperar a hora certa, do seu momento acontecer, do seu momento chegar. Tudo tem hora, tem um momento certo. Às vezes a gente acha que tem que ser para ontem, que aquilo que deveria já ter acontecido ia ser bom, às vezes não. Às vezes a gente fica achando que aquilo que deveria já ter acontecido na nossa vida é algo que ia nos fazer bem naquele momento, mas não, às vezes é um livramento, às vezes é uma coisa que foi mudado o enredo no seu caminho justamente porque não era a hora de você receber, você não estava pronto, você não estava preparado ou preparada para aquela determinada função ou para aquele determinado momento na sua vida. Então é hora e momento de vocês pararem e observarem. Nem tudo que a gente quer é merecimento nosso ou hora de acontecer. Então parem e observem isso. Nem tudo que a gente quer é hora ou momento de acontecer. Então, observem bem sobre esse caminho na vida de vocês. De todos nós, na verdade. Mentalizem o positivo. Façam as orações de vocês, façam a mentalização, mentalizem, canalizem, se conectem com a espiritualidade, abra o coração de vocês para a espiritualidade, recebam energias boas na vida de vocês,
Mentalizem coisas boas na vida de vocês, tá certo? Vamos para a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Sara Kali, tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhações e preconceitos, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede, de fome e de frio, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita jamais que os meus inimigos zombem de mim ou façam qualquer tipo de negatividade ou feitiçaria nos meus caminhos. Que tu sejas a minha advogada perante a Deus, que tu concedas na minha vida sempre a sorte e a saúde, que abençoe a minha vida, dos meus amigos e de todos os meus familiares, não só nos dias de hoje, como por todo sempre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Que assim seja e assim se faça, que assim seja e assim está feito. Salve Santa Sara Kali, salve todo o povo cigano do Oriente. Hoje estamos conversando sobre crenças limitantes. Então, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Nosso pior erro como ser humano é criar opinião, medo que leva isso a uma vida inteira. Medos, as inseguranças, as incertezas, coisas que a gente coloca na cabeça, que a gente implanta na nossa cabeça e leva como verdade, e tudo isso fica muito registrado, que é o que chamam de registros arcásticos. São coisas que a gente vai acumulando no decorrer da vida, pensamentos, ideias, raivas, rancores, sentimentos que a gente vai guardando no nosso arquivo espiritual, digamos assim, e isso de alguma forma vem trazendo coisas negativas, vem trazendo um lado muito negativo no nosso caminho, na nossa vida. A gente vai vibrando nesse negativo o tempo inteiro, e isso trazendo coisas ruins para o nosso dia a dia, para o nosso momento atual. Então é momento de vocês observarem sobre isso e não ficar vibrando sobre coisas negativas na vida de vocês. Isso é muito importante, tá? Aproveitando, quero passar para vocês uma dica muito boa. Para quem precisa levantar autoestima, precisa trazer ânimo, precisa trazer alegria para a sua vida, vocês vão pegar um recipiente, vão colocar umas 5 colheres cheias de açúcar, vai colocar 4 colheres de canela em pó e vai colocar algumas gotas de essência de baunilha. Por quê? O açúcar, ele ajuda a adoçar os caminhos. A canela esquenta os caminhos e traz o ânimo. E a baunilha atrai coisas para sua vida, atrai romance, atrai coisas positivas para sua vida. Vocês vão misturar, vai ficar como se fosse uma misturinha assim, e vocês vão passar pelo corpo e vai esfoliar o seu corpo, o rosto, o corpo, após o seu banho normal. Espera ali uns 5 minutinhos, vibrando e pedindo coisas positivas na sua vida. Passa essa mistura pelo corpo, passa no rosto, depois tira o excesso com a água do chuveiro. Comecem a fazer isso pelo menos 2 vezes por semana e vocês vão ver o quanto isso vai trazer mais ânimo, isso vai trazer mais amor próprio, vai trazer mais alegria, tá, na vida de vocês. Então façam, que vai ajudar bastante. Isso espiritual ensina muito, que a gente precisa elevar a nossa autoestima, trazer o ânimo, trazer o amor próprio. Então façam com bastante fé, que vai ser muito positivo. Façam e tenham certeza que vocês vão ter mais ânimo na vida de vocês, vocês vão ter mais amor próprio, mais empoderamento, tá certo? Então, repetindo, vocês vão pegar um recipiente e vão colocar 5 colheres de açúcar, açúcar normal de cozinha, tá? Vocês vão colocar 4 colheres de canela em pó e vai colocar algumas gotas de essência de baunilha. Por quê? O açúcar, ele traz o ânimo, ele motiva, adoça os caminhos, a canela esquenta esses caminhos, acelera as coisas, e a baunilha atrai coisas boas, atrai o amor próprio, atrai coisas positivas para a vida de vocês. Mistura bonitinho, toma seu banho normal, passa no rosto, passa no corpo, como se fosse uma esfoliação, pedindo coisas boas, empoderamento, pedindo amor próprio, pedindo coisas boas na vida de vocês.
Espera ali uns 5 minutinhos e tira o excesso com a água do chuveiro. Pode ter certeza que isso vai renovar o caminho de vocês. Façam com bastante fé. Então, crenças limitantes. Parem de pensar no negativo. Parem de vibrar no negativo. Vibrem coisas boas, pensamentos bons, coisas que animem vocês, coisas que tragam alegria na vida de vocês. Não fique vibrando o negativo. O negativo, ele traz coisas muito negativas. Se vocês pudessem ver o quanto um pensamento negativo gruda na nossa alma, na nossa áurea, isso é muito negativo, isso atrai só coisas ruins, isso só diminui a sua faixa vibracional, isso só coloca você para baixo. Então, pensem, mentalizem coisas boas na vida de vocês, isso é muito importante. Parem de ficar vibrando coisas ruins, coisas negativas, coisas que não trazem nenhuma coisa boa para vocês, nenhum fundamento bom. Então observem bem como vocês estão pensando as coisas, como que vocês estão implantando pensamentos na cabeça de vocês, porque isso também é muito importante, né? Como que vocês estão pensando as coisas, né? Eu sei que não dá pra gente ser otimista o tempo inteiro, tem coisas que vêm muito forte, tem horas que a vida bate muito forte na gente, mas tudo é aprendizado, tudo tem um porquê. Então, vibrem no positivo, nas coisas boas, elevando sempre o pensamento a Deus, a espiritualidade, pedindo elevação, pedindo coisas boas, pedindo coisas que movimente o seu caminho de uma forma positiva e vai pedindo sabedoria e entendimento para a espiritualidade, sabedoria e entendimento para passar pelas adversidades da vida. Isso é muito importante. Então observem como que vocês estão tocando a vida de vocês e como vocês estão mentalizando e pensando as coisas. Porque não adianta falar da boca para fora. Ah, mas eu tenho pensamentos bons, eu tenho o lado de otimismo comigo, eu penso coisas boas, eu tento vibrar. Não, não é falar, é agir, é o fazer, é o pensar, é colocar em prática. Não é aquela coisa de só falar da boca para fora, é colocar em prática com pensamento positivo. Como eu falei, o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então, vibrem nas coisas boas na vida de vocês, no pensamento positivo, nas coisas que agreguem na vida de vocês, que traga coisas boas na vida de vocês. Tudo é energia, tudo é vibração. Tudo é conforme a gente vibra. Se você vibra coisas boas, você vai puxar coisas boas e pessoas boas para agregar com você. Se você tem pensamentos ruins, se você tem pensamentos baixos, você só vai puxar pessoas tranqueiras para sua vida, só vai puxar coisas negativas. Então, vibrem no positivo. Pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Parem de pensar, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não mereço, eu não sou bonita, eu não sou bonito, eu não consigo, eu não posso. Parem. Parem já com isso. Comecem a pensar nas coisas boas, no lado positivo. Isso sim traz um diferencial na vida de vocês. Isso sim vai trazer coisas boas para vocês. Mas isso só depende de vocês. Não adianta ficar naquele pensamento ruim, naquele pensamento negativo. Porque isso só vai atrair estagnação para sua vida. Aí o financeiro não flui, o amoroso não flui, o profissional não flui, o espiritual não flui, nenhuma área da sua vida flui. Então, nem a saúde flui. Porque existem doenças da alma, e são doenças sérias, são doenças que estão crescendo a cada dia mais, as pessoas estão com mais problemas emocionais, uma esgotação mental muito grande, porque o pensamento é só de correr atrás do financeiro e do profissional, financeiro e profissional, e aí quando vê que não está fluindo da forma que tem que fluir, porque tem coisas que a gente vai num desespero tão grande que a ansiedade atrapalha, aí a pessoa entra em colapso, surta, porque não acontece da forma que você quer, você se desgastou ao extremo, você fez das tripas coração e nada se resolveu. Então, parem já. Preservem a mentalidade de vocês, o emocional de vocês, as coisas que realmente são importantes e valiosas na vida de cada um de vocês. Não adianta a gente correr atrás das coisas da nossa vida se o nosso emocional não tá bom. Não adianta a gente correr desesperadamente por coisas da nossa vida se o nosso emocional, se o nosso dia a dia, se as coisas não fluem. Percebeu que tá dando errado? Para um pouco. Para um pouco, respira e toma uma decisão positiva e uma decisão que realmente vá te priorizar e priorizar o teu emocional. Não adianta você mergulhar de cabeça num projeto, ou num lado profissional, ou num relacionamento, se aquilo não está te fazendo bem. Então é parar e prestar atenção e observar.
Tem coisas e coisas, tem momentos e momentos. Tem momentos que dá pra gente mergulhar de cabeça e tem momentos que a gente precisa priorizar um pouquinho o nosso mental e o nosso emocional. Então, observem o que é importante para vocês nesse momento. Às vezes o que a gente acha que é importante ali naquele momento não é tudo na nossa vida. Não é aquela coisa que traz todo aquele encantamento, que é aquela coisa que preenche a nossa alma como um todo. Então, observem o que realmente é importante, o que realmente está fazendo bem a cada um de vocês. Parem, analisem e observem. Não façam as coisas por precipitação ou por embalo dos outros ou por um desespero momentâneo, porque o desespero momentâneo passa. Então, parem, respirem e observem o caminho de vocês. Observem o que realmente é importante, o que realmente vai fazer bem e o que realmente é bom no caminho de cada um de vocês. A hora é agora, o momento é agora. As encarnações são únicas, a vida é só uma. Então aproveitem cada momento da vida de vocês. Com pensamento positivo, fazendo meditações, elevando sua faixa vibracional, se conectando a coisas boas, pessoas que agreguem na vida de vocês, pessoas que tragam coisas boas na vida de vocês, pessoas que tragam resposta na vida de vocês, pessoas que tenham energia boa, pessoas que tenham conselhos bons, pessoas que tenham uma mentalidade boa para agregar na vida de vocês. Tá certo? Me despeço por aqui. Um grande beijo na alma e no coração de vocês. Até o próximo programa. Que Santa Sara abençoe. Que o povo cigano do Oriente venha trazendo mudanças no caminho de vocês, que venha transmutando essas energias. E vamos aproveitar esse mês de agosto, que é um mês muito forte para a gente cigano, que é um mês de transformação, que é um mês de transmutação. Então vamos aproveitar a energia do fogo, mentalizem a energia do fogo na vida de vocês, mentalizem uma grande fogueira, tirando todas as mágoas, as tristezas, o olho grande, a inveja, tirando as coisas ruins da vida de vocês. Mentalizem essa grande fogueira, mentalizem os punhais dos ciganos para cima, cortando todas as mazelas, todas as coisas negativas, que o fogo das salamandras adrentem o caminho de vocês, transformando, transmutando, trazendo coisas boas, tirando o negativo e substituindo para o positivo, trazendo coisas boas, transmutando, queimando todas as mágoas, todo o olho grande, tudo que for de negativo na vida de vocês. Salve povo cigano, salve Santa Sara Cali. Até o próximo programa.